Amém, amém. Bom dia a todos. É uma grande alegria, Pastor Wagner, sempre estar contigo aqui na sala 57, ouvir a palavra do Senhor, buscar Deus. Obrigado pelo convite mais uma vez, amigo. Espero que Deus continue, e é o desejo do nosso coração, que Deus continue fazendo uma obra muito especial na vida de todos nós, que separamos um tempo da nossa caminhada para poder servir ao Senhor, seguir a sua palavra, seguir aquilo que ele deseja para nós. Os momentos de os momentos que vivemos nessa terra são realmente os últimos momentos, os últimos dias. E nesses últimos dias, os desafios são cada vez maiores. Deus, dentro e no contexto desse grande conflito, Deus tem se importado com uma coisa muito, mas muito especial, que é a salvação das pessoas. Nessa batalha do grande conflito, Satanás, ele busca atrapalhar esse tipo de entendimento da atuação de Deus na vida do ser humano, irmãos. E nessa estratégia dele, ele tenta trazer a preocupação de todas as outras coisas da nossa vida como sendo primordiais para a nossa alegria aqui. Só que, diante de todas essas preocupações, as religiões no mundo hoje, elas falam de tudo. Elas falam da saúde, elas falam do trabalho. Ontem eu estive com alguns pastores também, não adventistas, né, numa live e falando a empresários, então a Bíblia a empresários, a Bíblia a profissionais da segurança, a Bíblia com um recorte social, a Bíblia com uma proposta de restauração financeira para a vida das pessoas. Então, diante de todas as preocupações que permeiam a nossa vida diária, e é porque nós estamos nesse mundo e precisamos aqui viver e nos desenvolver, o inimigo de Deus tem tentado conduzir a pregação do evangelho para esse tipo de situação, para esse tipo de resposta. Então, a busca das pessoas por Deus hoje, o interesse do coração das pessoas já não tem a prioridade da salvação. A prioridade já não é mais a salvação. A prioridade é todo esse arcabouço de preocupações de uma vida que aqui precisa viver nessa terra. Jesus, ele teve vários encontros aqui, quando viveu. Ele também encontrou uma sociedade que tinha várias preocupações. E ele atendeu muito, mas muito mesmo quando viveu, essa preocupação mais alheia, e não só a questão da salvação, né? E nesses encontros, eu queria ler para todos nós um encontro de Jesus com uma multidão que carregava no peito a dor e a tristeza de ter e de estar vivendo a morte de alguém. Eu quero te convidar, querido, a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante, conta a história do encontro de duas multidões. Esse é um encontro de duas multidões. Esse é um relato único no Evangelho. Nenhum dos outros evangelhos, a não ser Lucas, traz essa história para nós. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz o seguinte: no dia seguinte,
Dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Interessante que esse primeiro versículo dessa história cita claramente que essa multidão que estava com Jesus, ela era uma grande multidão. Essa grande multidão, eles já tinham ouvido muita coisa de Jesus. Eles já tinham visto os milagres de Jesus. Eles acabaram de ver e de vivenciar a cura do servo de um centurião. O que essa multidão carregava no coração era a alegria de ter sido encontrada por Jesus e de estar vivenciando os cuidados e a atuação de Cristo na vida de muitas pessoas. Quando Deus nos abençoa e quando Deus intervém na nossa vida, nós ficamos muito felizes. Nós nos alegramos, porque Deus, ele fez algo por nós. Eu queria fazer um exercício com você agora, para você se lembrar, ou lembrar, de quando Deus fez algo por você que te trouxe muita alegria. Você lembra? Você lembra da última vez que você teve uma alegria muito grande no Senhor? Você ficou feliz. Você falou assim, eu estou feliz, porque existe Deus na minha vida. Deus está atuando na minha vida. Porque não tem maior alegria nesse mundo aqui para um cristão de coração verdadeiro do que ter a certeza de que Deus atuou na sua vida. Essa é a maior alegria. Eu comparto com você da minha experiência e digo, a minha maior tristeza é quando eu caminho aqui nessa vida, nos meus dias, no meu dia a dia, e eu não percebo, e eu vejo tudo meio que em silêncio, como se Deus não estivesse ali. É desesperador. Não sei se você já sentiu isso no seu coração, mas não tem maior alegria do que a gente saber que Deus está conosco, né? Que Deus está conosco. Em alguns momentos da minha vida, irmãos, com Cristo, eu posso dizer, eu sempre me senti muito na dúvida. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Como eu devo atuar? O que Deus pode fazer por mim? E sempre que eu me sentia assim, bem sozinho, espiritualmente falando, eu me ajoelhei e eu clamei a Deus dizendo, Senhor, o Senhor prometeu que seria conosco todos os dias e que teu Espírito estaria entre nós e que o Senhor falaria ao coração daqueles que te buscassem com sinceridade, com o coração aberto. E eu sempre fiz essa oração a Deus pedindo, Senhor, eu vou terminar de falar contigo aqui e eu vou abrir a Bíblia. E eu vou folhear a Bíblia. E eu vou buscar ler a tua palavra. Fala ao meu coração e me deixa a certeza de que o Senhor está comigo. E todas as vezes que eu fiz essa oração específica, irmãos, que eu me levantei e abri a palavra de Deus, Deus sempre foi claro e falou comigo. Sabe, Deus fala por meio da palavra. Deus fala por meio da Bíblia. Tem gente que se sente sozinho, abandonado, e tem gente que tem uma vida unilateral com Deus. É quando eu somente falo com Deus, é quando eu somente busco a Deus, é quando eu somente falo a Deus em oração. E oração é isso. Comunhão é uma coisa, oração é quando eu falo com Deus. E quando Deus fala comigo, é quando eu tenho comunhão com Ele, e Ele fala por meio da palavra. Então, não tem nada melhor do que quando Deus fala conosco. Eu não sei quando você sentiu essa alegria de ter a certeza de que Deus interviu. Deus curou alguém, Deus te abençoou, Deus respondeu às tuas orações, Deus te deu um bem que você queria. Olha, irmãos, é muito bom ver a atuação de Deus na nossa vida. Eu não sei qual foi a tua última alegria, né? Eu lembro da minha, né? De Deus responder agora esse mês
a minha oração de um sonho de 2 anos aqui na Adra, que nós estávamos trabalhando. Senhor, eu queria muito fazer uma unidade móvel, um ônibus adaptado com odontologia, com clínica médica, com ali, sabe, uma cozinha específica para atender a comunidade, com a sala de aula dentro para dar um curso ali para a comunidade. Irmãos, 2 anos e buscando, e indo para lá, para cá, buscando recursos, um ônibus de R$ 600 mil, né? E aí, 2 meses atrás, o Ministério Público do Trabalho depositou, né? Destinou R$ 600 mil e hoje nós compramos um ônibus e estamos montando esse ônibus para atender a comunidade. Tem gente que fala assim, nossa, isso é tão simples. Meu irmão, você não tem noção da alegria do coração de ver quando Deus intervém e faz algo na nossa vida. Ainda mais quando isso vai beneficiar outras pessoas. Então, em novembro, nós queremos inaugurar esse ônibus, queremos rodar as comunidades e vamos atender muita gente para a glória de Deus. Alegria no coração. Mas, olha, demorou, viu? 2 anos sonhando, orando, buscando, trabalhando, indo para lá, para cá, negociando, conversando com instituições, para que isso tornasse uma realidade. E quando Deus atende, a alegria, a multidão fica alegre, todo mundo fica alegre. Hoje aqui é uma multidão de pessoas que buscam a Deus e que veem a atuação de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Isso é alegria. Essa multidão, ela vinha com essa alegria, irmão. Ela estava cheia de alegria, porque Deus tinha feito no meio deles milagres e maravilhas. Quando Deus faz milagres, a gente fica feliz. Mas no versículo 12 apresenta um outro cenário. O versículo 12 diz que como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. E agora, essa multidão que Jesus encontra, esse encontro de multidões, apresenta uma multidão triste. Triste, triste e profundamente triste. Porque não há alegria no enterro. Eu não sei quantos enterros ou quantos velórios você já participou, mas há muito mais alegria quando nós, como pastores, estamos batizando alguém, quando somos convidados para uma cerimônia de batismo, uma cerimônia de apresentação de alguma criança na igreja, uma cerimônia de casamento, do que quando nós somos convidados a despedir pessoas amadas nessa terra e que, infelizmente, o pecado as tirou de nós. Essa é a maior tristeza da humanidade. Não há maior tristeza na humanidade do que a morte. E essa outra multidão, ela estava triste. E triste por causa de uma viúva e por causa de um jovem, o filho único de uma viúva daquela cidade de Naim. A cidade de Naim, ela era em Cafarnaum, Galileia. Ela era em Galileia, perto de Cafarnaum. Jesus rodou todos aqueles lugares, e esse era um lugar muito pequeno. Estima-se que nós tínhamos ali, no máximo, 34 casas, com 129 famílias, ali pessoas, na verdade. Era uma cidade pequena. E a primeira coisa que a Bíblia resgata para mim é que Jesus não se importa com a quantidade de pessoas num culto, num encontro, numa igreja. Jesus se importa com as pessoas que estão ali. E eu fico muito feliz, porque se Jesus hoje fosse aqui na terra, em carne, andando entre nós, e fosse convidado para pregar, Jesus não iria somente pregar em lugares de grandes igrejas de 5.000, 2.000, 1.000 pessoas. Sabe? Jesus não se importava com essa quantidade de pessoas, porque Jesus tinha algo muito mais importante para poder falar e para se preocupar. E Jesus, quando entrou nessa pequena cidade,
com a sua multidão, a multidão que ele trazia era maior do que o número daquela cidade. Porque Jesus também quer mostrar que a multidão de pessoas felizes, maior a felicidade naqueles que buscam a Deus e que estão ao lado de Jesus. Quando ele se encontra com essa outra multidão, essa é uma multidão que está triste por causa da morte de um filho único de uma viúva. Irmãos, infelizmente, naquela época e nos tempos antigos, a mulher, ela tinha um lugar muito excluído dentro da sociedade antiga. Uma mulher, ela não tinha muito espaço para poder desenvolver um trabalho, uma liderança, ou numa igreja, ou num templo, ou algum lugar. A mulher, ela não tinha um protagonismo tão grande como hoje, que a maioria da igreja adventista do sétimo dia no mundo são mulheres, amém? Então você tem que respeitar a mulher, que a mulher é maioria na nossa igreja hoje, né? E Deus não levantou um profeta na igreja, Deus levantou uma profetisa na igreja, chamada Ellen White. Então, se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que hoje as mulheres são maioria entre nós e são uma bênção nas nossas igrejas. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela entende o ministério do ancianato como um ministério muito mais amplo do que um ministério ministrado por homens, né? Mas sim, o ancianato é o ministério da mulher e do homem, né? Da mulher e do homem. Mas naquela época não era assim. Uma mulher que não tinha um marido é uma mulher que não tinha como se manter. Ela não tinha protagonismo, ela não tinha como viver numa sociedade de maneira mais justa, porque por mais que as leis do levirato, eles previssem ali, Deuteronômio também, elas previssem que as viúvas tinham que ser atendidas pelo povo, que as viúvas elas tinham acesso a banquetes, por exemplo. Se tivesse um banquete, uma festa em Israel, as viúvas, elas não precisavam pagar para poder participar. Elas tinham direito, era um direito que Deus dava às viúvas. Por quê? Porque ninguém cuidava das viúvas, ela não tinha marido para cuidar delas. Então o marido era o Senhor. Por isso que Deus criou as leis no levirato, né, de Levíticos, Deuteronômio, para poder ajudar as viúvas. Mas, amigos, assim como no Brasil tem leis e as pessoas não seguem as leis, assim também era no meio do povo de Deus. A lei do cuidado das viúvas, do estrangeiro, elas existiam, mas nem sempre era colocado em prática. Então, a prática disso dependia da obediência do homem. E como nós tínhamos uma sociedade naquela época desobediente a Deus, obviamente, essas pessoas elas viviam dores imensas porque não tinham como se manter. Só que quando um pai ele falece, e o Levirato ainda dizia, a lei de Levíticos, capítulo 19, 11, versículo 11, por exemplo, fala sobre o direito do irmão do falecido tomar a esposa para cuidar dela. Só que esse não foi o caso dessa mulher. Ela tinha um filho, e esse filho era a segurança dela. Esse filho era a certeza de que ela poderia viver uma vida tranquila, mais tranquila em Israel. Esse filho representava para ela a última chance, a última esperança dessa mulher, essa menina, era esse jovem. Era a única coisa que ela podia se apegar, era esse filho. Esse filho não representava para ela apenas alguém que saiu do seu ventre e que ela amava muito, mas era a segurança dela. Era aquele que iria lutar pela família, né? Mas, infelizmente, o pecado tomou. A dor e a morte tomou da mão dessa mãe e agora uma viúva estava enterrando seu único filho. Quando Jesus viu essa cena, no versículo 13 diz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Esse versículo 13 é quase que uma escola inteira para cada um de nós. Porque mostra que Jesus ele se compadece, ele vê,
que não importa se é um grande número de pessoas, se estamos dentro de um movimento com destaque ou não. Jesus, ele vê a nossa dor e se compadece da nossa dor, independentemente de qual dor seja ela, se ela é uma dor causada pelos nossos próprios erros, se ela é uma dor causada pelos erros dos outros na nossa vida, ou se ela é uma dor causada pelo mundo de pecado, como foi a dor dessa mulher. A dor dessa viúva não era uma dor que lhe trazia culpa, no sentido de que ela é culpada de perder o filho. O filho não era culpado de ter abandonado a sua mãe e ter morrido. Mas essa é uma dor causada pelo mundo de pecado, onde nós vivemos no mundo, onde o pecado, infelizmente, despede as pessoas, separam as pessoas constantemente. A morte é o resultado do mundo de pecado. Esse aqui é o momento onde nós vemos que não compensa viver nesse mundo aqui sem a esperança da vida e da ressurreição de Cristo Jesus. Não compensa vir nesse mundo, eu falo aqui agora, para aqueles que são jovens também, que tem toda a saúde como eu, que tem toda, que está começando a sua vida aí, né? Tem seus 50 anos, porque a juventude ela se estende até os seus 59 anos, viu, irmão? Então você é jovem. Aqueles que são jovens, aqueles que são jovens com mais tempo e experiência, aqueles que são jovens com menos experiência, é muito arriscado viver aqui nesse mundo sem ter a certeza de que Jesus está ao nosso lado, de que ele é a nossa garantia de vida eterna. Porque naquele dia essa multidão não tinha essa garantia. Jesus, quando ele viu, ele se compadeceu. Deixa eu dizer uma coisa para você que entrou aqui e que está aqui nesse movimento, que está conectado. Posso dizer uma coisa com toda certeza para você. Jesus está vendo você. Jesus está vendo a sua família. Jesus está vendo a sua dor. Jesus está vendo a sua vida. Você não é esquecido por Jesus. Você não é invisível para Cristo Jesus. Você não é abandonado por Jesus. Jesus vê a sua dor. Jesus vê você mesmo em meio a uma grande multidão. Jesus vê a sua dor, mesmo ele estando cercado de uma testemunha de uma multidão alegre. Jesus, ele se compadece de você, ele vê você. Tem muita gente que serve a Deus, vai à igreja, mas sabe, no fundo do seu coração, o sentimento dele é de abandono. Não tem nada pior do que, amigo, a solidão em meio a uma multidão. A solidão em meio a uma multidão é a pior das solidões. Porque quem está só em meio a uma multidão precisa sorrir porque está no meio das pessoas, precisa interagir porque está no meio das pessoas, precisa, sabe, conversar porque, enfim, ele está no meio das pessoas, mas no seu coração ele se sente sozinho. Ele vai para a igreja, ele ora, ele canta, ele vem para cá, ele está conectado aqui. Tem uma multidão de pessoas aqui conectadas nessa manhã, servindo, buscando a Deus, orando, pedindo a atuação do Espírito em sua vida. Mas, no fundo, tem muita gente que se sente só. E, meu amigo, Jesus aqui, como viu a dor daquela mulher, Jesus, ele também vê a nossa dor. Nenhum ser humano e nenhuma dor que o pecado traga nesse mundo passa desapercebida aos olhos do nosso Salvador. Sabe por quê? Não é só porque ele nos ama, é porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 3 e 4, a Bíblia diz que Jesus ele foi aperfeiçoado com as dores que nós hoje vivemos, para que hoje ele pudesse interceder de maneira mais intencional pela vida e pela humanidade. Jesus sabe o que é a morte. E como Jesus sabe o que é a morte, Jesus pode falar aos enlutados dessa terra. Como Jesus sabe o que é a morte,
Jesus pode falar às pessoas que perderam entes queridos aqui nessa terra. Estou falando para você que perdeu alguém há pouco tempo. Estou falando para você que ainda carrega a dor de ter despedido alguém que você amava muito aqui nessa terra. Estou falando para você. Estou falando para você que teve que, infelizmente, ver uma vida ser paralisada por causa da morte aqui nessa terra. Para você que tem um coração enlutado e que a dor tem tomado seu coração, Jesus pode falar para você. Jesus se compadece de você. Mas Jesus, ele nos ensina uma outra coisa aqui. Ele diz assim, não chores. Quando Jesus fala, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu e ele disse não chores, ele também está nos ensinando um grande princípio aqui, que é o princípio de como tratar as pessoas que sofrem. Irmão, tem gente que ele é especialista, ele se engana. Eu tenho terminado de ler um livro chamado O Eu Que Eu Quero Ser, é um livro muito bom de John Ortberg, eu recomendo para você. Mudou a minha perspectiva de comunhão com Deus, completamente. E nesse livro, ele fala de algo muito interessante, que o ser humano ele é tão capaz, ele é tão esquisito, para não falar outra palavra, ele é tão hipócrita, que ele tem capacidade de brigar, de gritar com o outro, de humilhar o outro, de xingar o outro, de esculhambar o outro que está do lado, e no mesmo dia ele se ajoelha e fala, amado Deus Todo-Poderoso, meu Senhor. Ele muda até a voz para falar com Deus. Para com Deus ele muda a voz, ele fala assim, manso que é uma beleza. Mas com outro que está do lado, meu amigo, é uma pessoa totalmente diferente. Nós nos enganamos na nossa comunhão com Deus. A gente acha que Deus, ele não está vendo. Como que a gente lida com quem está ao nosso lado. E quando a gente vai falar com ele, sabe? É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus amoroso, o amantíssimo Pai que está nos céus. Irmão, se Cristo tem uma lição para nos ensinar no versículo 13, nessa história, é que nós devemos tratar as pessoas com compaixão e nos compadecer dela. Quando Jesus diz, não chores, Jesus não está sendo ignorante ao dizer assim, não chore para quem tem uma dor e perdeu alguém. Jesus está falando assim, olha, eu estou aqui. Eu quero te ajudar. Eu quero estar ao lado de você. Irmão, a maior prova de uma comunhão com Deus, de uma vida que tem comunhão com Deus, não é às vezes que ele acorda de madrugada para orar. A maior prova de comunhão com Deus não é quando nós subimos um monte em oração. Eu, uma vez por mês, não costumo dizer isso, mas é que eu posso falar para você hoje. Eu, uma vez por mês, subo um monte para orar. Uma vez por mês. Eu vou no monte aqui do Catre e oro lá. Eu não vou de madrugada, não. Eu vou no pôr do sol. Gosto de ir no pôr do sol. Gosto de ver o sol se pôr ali. Isso não é prova de comunhão. Subir um monte para orar não é prova de comunhão, irmão. Estar aqui em oração não é prova de comunhão. Sabe? Ir para uma vigília não é prova de comunhão. Ter teologia não é prova de comunhão com Deus. Ter títulos de doutor em teologia não é prova de comunhão com Deus. Trazer um título de pastor e me apresentar para você como pastor não é prova de comunhão com Deus. A maior prova de comunhão com Deus é como eu vejo aqueles que estão ao meu redor e de como eu atuo com eles. Essa é a maior prova de comunhão com Deus. Porque quando eu falo com Deus, Deus me ajuda a falar da maneira que ele fala comigo, com as pessoas ao meu redor. Essa é a coisa mais difícil. É por isso que tem pessoas que são muito espirituais, pregadores da palavra. Mas, meu amigo, a coisa mais difícil é como lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós falamos daqueles que estão mais próximos ainda, piorou. Que são aqueles que fazem parte da família da gente. É filho, é esposo, é esposa. Sabe por quê? Como eles já são nossos,
nós nos achamos no direito de tratar do jeito que a gente quer, porque é nosso. Os de fora, a gente ainda tem um traquejo mais diferente, porque pode ter que eu receba um processo, entendeu? Eu posso ser tratado de uma maneira diferente. Vai brincar com alguém na rua aí, esculhambar alguém na rua, você é processado. Mas com aqueles que são nossos, aqueles que são íntimos, irmãos, são aqueles que mais tristemente recebem coisas ruins das nossas mãos. Não deveria ser assim. Mas Jesus nos ensina a nos compadecer daqueles que choram, que estão ao nosso lado. Jesus nos ensina isso também. Mas o versículo 14 diz que chegando se tocou o esquife ou o caixão e parando os que conduziam disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu da sua mãe, à sua mãe. Amém? Amém por isso? Jesus, ele fez um milagre grandioso aqui, meu irmão. Jesus, ele ressuscitou a vida de um jovem. É uma vida que tinha muita coisa ainda para viver e que o inimigo e que o pecado parou. Jesus disse: olha, jovem, eu te mando. Eu estou falando aqui para que você entenda que Jesus ele pode falar aos enlutados e os enlutados vão ouvir, mas aquele que venceu a morte um dia vai falar para aqueles que morreram também, e eles ouvirão e levantarão do pó e vão viver para sempre em Cristo Jesus. Porque aquele que encontrou aquela multidão tinha poder, meu amigo, para falar tanto aos enlutados, mas também para aqueles que perderam a sua vida. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele pode ressuscitar a todos aqueles que creem em seu nome e que desçam ao pó da terra crendo no seu nome. Ele tem poder para falar a todas as pessoas, a toda e qualquer multidão que esteja triste por causa do pecado nessa terra, por causa da morte nessa terra. Jesus, ele comparando com a ressurreição de Lázaro, Jesus, ele ressuscitou esse jovem antes de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro na última semana da sua vida. Foi depois da ressurreição de Lázaro que os fariseus determinaram que ele tinha que morrer. Mal sabiam eles que quem veio morrer foi Jesus, que tinha esse plano de dar a vida até por aquele bando de pecadores incircuncisos, né? E agora, esse é uma ressurreição que Jesus faz. Jesus ressuscita esse jovem no início do seu ministério. Num lugar, e eu tenho certeza que quando as pessoas dessa cidade, elas começaram a dizer desse milagre por outras cidades em Israel, essa cidade era tão insignificante, Naim, que ninguém deve ter acreditado, irmãos. Ninguém deve ter acreditado que aquele jovem lá era tão, sabe, aquela coisa que acontece lá no interior, lá longe, as pessoas começam a dizer, não, isso aí não é verdade, não. Eu com certeza teve esse tipo de dificuldade de falar desse milagre aí. Mas aquela multidão que estava lá, aquela multidão alegre, ficou mais alegre. E aquela multidão triste passou a ter alegria também no Senhor. Só que eu preciso dizer uma coisa para você. É que essa história representa muito a nossa vida e o mundo que nós vivemos hoje. No mundo que nós vivemos hoje, nós vamos ter gente que chora e nós vamos ter gente que sorri. Pessoas que estão alegres e pessoas que estão tristes no mesmo lugar. Pessoas que têm sucesso e pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos. A história de Naim, dessa cidade, da viúva, é um resumo da história do mundo, aonde pessoas estão nesse momento agora no hospital com seus familiares sofrendo e uma família triste. Tem também na terra, nesse momento, uma família muito feliz, comemorando alguém que nasceu com muita saúde. Irmão, essa é a vida aqui.
Essa é a vida aqui. Fica tranquilo, você que está alegre. Se você está alegre, você está aqui e você veio aqui alegre, falando: o Senhor me atendeu, o Senhor é comigo, o Senhor tem feito milagres e maravilhas em minha vida. Fica tranquilo que essa alegria vai passar. Porque nessa vida, até que venha Cristo, essa vida é uma montanha-russa de multidões. Uma hora você faz parte da multidão da alegria, mas outra hora você faz parte da multidão da tristeza. E é assim que tem que ser. Mas Jesus é suficiente para a multidão que está alegre, mas também para a multidão que está triste. Em outros momentos, Jesus não atendeu os aspectos da multidão ou os anseios do seu coração, mas ele estava com eles lá. Porque a verdadeira alegria não é ter a atuação de Cristo ou ter das suas mãos a resposta das nossas orações. A verdadeira alegria é ter Jesus em todos os momentos da nossa trajetória. Sabe por quê, irmãos? Porque depois esse jovem faleceu de novo. Um dia esse jovem morreu, a sua mãe morreu. As pessoas daquela multidão alegre já não estão mais vivas. As pessoas da multidão triste também não estão mais vivas. Por isso que o mais importante não são nem as alegrias, nem as tristezas dessa terra, mas é a certeza de que Jesus está no meio de todos os momentos da nossa caminhada. Tem gente que só quer saber de Jesus, ou só quer Jesus nos momentos tristes. Mas quando ele traz a alegria e ele responde às nossas orações, aí, amigo, Jesus é esquecido no primeiro momento. E tem gente que gosta de Jesus no momento de alegria, porque no momento de tristeza, ele acha que Jesus não está com ele. Ele acha, tem cristão hoje que acha que a prova da presença de Jesus na vida dele é a alegria pela atuação e pelas respostas de Deus às suas orações. Irmão, não é assim que funciona a vida humana. Nessa vida aqui, muita mãe vai chorar. Nessa vida aqui, muito filho vai antes da sua mãe. E Jesus não vai estar aqui fisicamente para fazer o mesmo milagre da ressurreição naquele dia, no dia do enterro. Eu fiz tantos velórios, o pastor Wagner está aqui e outros pastores que têm muito mais tempo de ministério do que eu. Quantos velórios foram feitos pelos pastores nessa vida? E quantas mães nesses velórios estavam ali chorando, pedindo: Senhor, atua, faz um milagre. Esses dias eu estava pregando numa igreja e uma mãe chegou para mim no final do culto e falou: pastor, eu lhe procurei há 2 anos atrás e eu não lhe encontrei. O meu filho estava no mundo do tráfico e ele estava querendo sair do mundo desse mundo. Eu queria muito que o Senhor pudesse falar com ele e eu não consegui lhe encontrar. O Senhor estava para lá e para cá e eu nunca consegui encontrar o Senhor, nunca consegui achar o Senhor. Porque o meu pedido era que o Senhor pudesse falar com o meu filho, mas mataram o meu filho. E o meu pedido hoje, pastor, depois desse sermão, eu preguei sobre Jonas, é que o Senhor vá visitar o assassino do meu filho na prisão e diga para ele que eu perdoo ele. E diga para ele que eu não levo mais mágoa no peito pelaquilo que ele fez com meu filho. Essa vida aqui, Jesus talvez não ressuscite os filhos perdidos pelas mães, mas Jesus ressuscite um coração que não consegue perdoar, num caso extremo como esse. Essa mãe, a Viviane, foi batizada sábado passado. E ela voltou para os caminhos do Senhor. Ela e todos os jovens que eram também filhos dela. Outros 3 filhos dela foram batizados com ela. E ela hoje serve ao Senhor com os seus outros filhos jovens. Mas ela perdeu um dos seus filhos. Jesus, ele não resolve, ele não vive, o céu não vive para atender
dores que nós sofremos aqui nessa terra. Mas quando Jesus voltar, ele vai atender e responder a toda prece, a toda oração das mães, a toda dor que um dia foi causada pela perda de alguém. Porque ele pode dizer: levantai do pó, queridos meus, porque a morte foi vencida. Jesus pode fazer isso. E por que não faz hoje? Jesus tem uma preocupação maior. É ressuscitar a vida espiritual das pessoas. É ressuscitar os sonhos espirituais das pessoas. Porque se ele pudesse ter um departamento de milagre nessa terra, olha, eu estou com dor, eu estou com doença, e Jesus ficasse ali o tempo todo, sabe, meu amigo, respondendo isso, ninguém queria ir para o céu, sabia? Todo mundo ia ser feliz aqui nessa terra. Não, o céu ainda não é aqui. O reino de Deus chegou no nosso coração, mas talvez ainda não fisicamente para todas as pessoas. Mas um dia ele chegará. E ele, Jesus vai dizer as mesmas palavras que ele disse para aquele jovem: eu te mando, levanta-te. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que o jovem levantou falando. O jovem estava falando, irmão, estava conversando. Ele estava falando. A maior prova da ressurreição espiritual da vida de alguém é quando nós pregamos, é quando nós falamos. A comunhão que temos com Deus precisa ter um resultado de testemunho e de pregação daquilo que Deus fez na nossa vida. Tem gente que não está morto fisicamente, está aqui vivendo na terra, mas a boca dele não fala das obras do Senhor. A boca dele não prega o evangelho de Cristo. Ele nunca ensina ninguém a palavra de Deus. É comparado ao filho daquela viúva, morto. Porque aquele que está vivo, fala. É preciso falar, irmão. E é do seu jeito, tá? É do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, porque Jesus usou homens cultos e homens incultos. Jesus usou pessoas que tinham boca imunda, como Isaías. Homem de lábios impuros. Jesus entrou na vida dele e foi trabalhando na vida dele. Irmão, fala, abra a boca para falar. Fala, prega, prega o evangelho. Fale do jeito que você puder, mas fale, esteja em movimento. Quem não se move está morto. Eu vou terminar de ler para você e vou ressaltar o aspecto principal dessa história, que ainda não tocamos aqui. A Bíblia diz, no versículo 16, que todos ficaram possuídos de grande temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa era a forma que o ser humano via de Deus no meio do povo. Sabe qual era? A métrica era o milagre. Se Deus fez milagre, ele está no meio do seu povo. Se Deus não fez milagre, ele não está. Não é assim que funcionam as coisas. O ser humano, ele sempre olhou para a obra de Cristo de maneira muito medíocre. A obra de Jesus não resume-se a milagres. A obra de Jesus não resume-se, amigo, a atender às nossas orações da maneira que nós queremos. O próprio Cristo nessa terra, ali no Getsêmani, no capítulo 22, ele orou ao Senhor e ele disse: Senhor, eu não quero passar por isso aqui nessa terra. O desejo do meu coração é fugir dessa situação, é não experimentar desse cálice, mas seja feita a tua vontade. E sabe qual foi a vontade do Pai? Toma do cálice. Sabe qual foi a vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso para o seu filho? Toma do cálice. Passa pela morte. Sofra. Essa foi a vontade do Pai. Não é, meu amigo, a métrica da vida espiritual, não, o resultado da vida espiritual, sabe? Ter a certeza de que Deus atua no meio de nós, não é, meu amigo, a vislumbrar um milagre ou a resposta daquilo que eu peço para o Senhor positivamente. Não é o Senhor atender as minhas orações positivamente.
porque o próprio Cristo tinha uma oração para Deus. Esse Cristo que ressuscitou esse jovem e devolveu para sua mãe, um dia ele orou no jardim do Getsêmani pedindo: Senhor, eu não quero passar pela morte, eu não quero viver ou quero morrer pela humanidade. Esse é o desejo do meu coração, mas seja feita a tua vontade. Qual foi a vontade do Pai? Toma do cálice. Toma do cálice. Será que Jesus não estava vivendo uma vida espiritual plena com Deus, ao Senhor não atender às suas orações? Irmão, quando nós oramos a Deus e temos comunhão com Ele, pode ser que nós não recebamos da mão dele aquilo que nós pedimos, mas nós temos a certeza da presença dele em meio à dor e ao luto e a todos os momentos da nossa trajetória. Essa é, na verdade, a prioridade de Deus. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E esse milagre que Jesus fez, ele foi pregado, ele foi falado. As pessoas ouviram. Se creram, é uma outra coisa. Mas tinha alguém falando. Tinha alguém falando. Eu imagino aquela mãe agora feliz porque tinha um filho trabalhador que podia manter a família. Feliz porque viu o seu filho voltar à vida e agora está na casa dela. Mas ela viu também um filho falar: um homem chamado Jesus tocou o meu caixão e me disse: levanta-te. E eu me levantei falando e vou continuar falando até o dia que eu morrer novamente. Gente, amigos, a obra do Senhor é maravilhosa. Eu quero ressaltar aqui um aspecto para orarmos, de que lá em Levíticos, no capítulo 19, também diz que aquele que tocar um morto, ele é considerado impuro, imundo. Sabia disso? Você não podia tocar o morto. Mas Jesus, para fazer aquele milagre, Jesus não se importou com alguns protocolos que o ser humano tinha colocado um tempo atrás. Jesus não se preocupou com a sua reputação de ser considerado alguém imundo por ter tocado o morto e ter ressuscitado ele. Tem muita gente preocupado se pode tocar o morto ou não, do que preocupado de ver alguém vivo novamente. O diabo engana as pessoas hoje. Ele estaria morto, ele estaria considerado imundo por 7 dias, segundo Levíticos capítulo 19, versículo 11. 7 dias. A lei de Levíticos, o Levirato, dizia que 7 dias alguém que tocasse o morto era considerado imundo. Jesus não se importou em ser considerado imundo pelas pessoas ao redor, ele se importou com a dor das pessoas. Tem muita gente que deixa de fazer a obra de Deus e de tocar a vida de pessoas que para o mundo pode parecer imunda, porque estão muito mais preocupados com a sua reputação do que com a palavra do Senhor. Estão muito mais preocupados com aquilo que vão mostrar, com aquilo que vão pensar, com aquilo que vão falar, do que com o cumprimento das obras de Deus na vida das pessoas. Essas pessoas não são dignas do Evangelho do Senhor. Não são dignas de pregarem esse Evangelho. Porque pregar esse Evangelho é tocar a vida imunda de muita gente. Jesus era o único puro que podia dizer: eu sou puro, eu não tenho pecado, eu não tenho pecado algum. E mesmo assim ele tocou. E foi considerado por muitos imundo. Ainda mais gente imundo como nós. Sabe, Jesus que era puro, ele não considerou isso e cumpriu a missão. E tem gente que é impuro como eu e você e acha que não pode. E acha que não deve, porque isso peraí, eu não posso.
me envolver com essas ações, eu não posso pregar para fulano, eu não posso dizer tal coisa, eu não posso ser visto com esse grupo de pessoas, eu não posso ser visto nesse tipo de atividade, porque o que vão falar de mim, amigo, não espere honra e glória de um mundo que crucificou o nosso Salvador. Não espere honra e glória de um mundo que humilhou o nosso Salvador. Nós não estamos aqui para nos preocupar com a nossa, sabe, reputação diante das pessoas. Louvado seja Deus por cumprirmos a lei dele, o seu propósito e termos muitas vezes o apreço. Mas, amigo, deixa eu dizer uma coisa. Não é isso. Aqueles que cumprem aquilo que Deus pede, nós sabemos, porque estudamos a tríplice mensagem angélica, sabe, por 3 meses, e sabemos que o cumprimento da obra do cristão nos últimos dias é ter uma reputação negativa diante do mundo. O mundo está perdido. Que reputação positiva eu devo esperar de um mundo perdido? Amigo, cumpra a missão. E dependendo do que o mundo vai dizer ao nosso respeito, cumpre a missão. Cumpre a missão. Esse é o maior ensinamento de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos ungir e que o seu Espírito nos dê o poder e possa ressuscitar a nossa vida também nessa manhã. Que a nossa vida espiritual, que a nossa fé, que a nossa boca, tudo isso esteja em constante movimento em nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque na tua infinita graça o Senhor tem tocado a nossa vida e o nosso coração. Senhor, eu quero colocar em tuas mãos a minha e a vida de todos os filhos teus que aqui estão assistindo e em comunhão com o Senhor. Nesse momento, Senhor, queremos te pedir a tua presença. Tem corações aqui alegres e também tristes. Mas em meio a toda essa pluralidade de sentimentos aqui dessa terra, toca a nossa vida e faz um milagre no nosso coração. O milagre da tua presença. O milagre, Senhor, de um Deus vivo entre nós. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a sermos cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus. Não seremos iguais enquanto vivermos aqui, porque somos imundos. Temos o pecado em nós. Nós nascemos assim. Mas, Senhor, toca a nossa vida para que nós possamos ser pequenos cristos aqui, uma miniatura do Senhor. Nos ajude a olhar para a humanidade como o Senhor um dia olhou. E se o nosso coração está alegre, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Mas se o nosso coração está feliz, está triste, louvado seja o teu nome também, Senhor. Porque o Senhor também atua em meio à tristeza. Que quando o Senhor voltar, possamos fazer parte de uma multidão com um único só sentimento: a alegria e a felicidade da tua presença por toda a eternidade. Obrigado, Pai. Nos abençoe. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, sua família. Obrigado, pastor Wagner, pelo convite. Mais uma vez, amigo. Deus continue abençoando seu maravilhoso ministério. Você é uma bênção para nós aqui no campo da Associação Planalto Central. Uma bênção no distrito que você hoje pastoreia. E me convide mais, amigo. Estou à tua disposição. Deus abençoe. Obrigado, eu sei que você tem outro compromisso aí já engatado no outro. Deus te abençoe, amigo. Você é bênção, sabe do apreço que eu tenho por sua pessoa, viu, amado? Obrigadaço. É isso aí, queridos. É ainda aprendendo mais de Cristo, né? E aí eu quero compartilhar com você este vídeo, porque é isso que vai fazer a diferença na vida da gente mesmo, né? É o encontro com Jesus, o que a imagem dele, o que o sacrifício dele,
o que ele fez, o que ele disse, o que ele pregou, o que ele ensinou, como ele viveu, é que vai fazer a diferença. Uma vez que o Espírito de Deus, em nossa comunhão, nos indica Jesus Cristo, né? Como nosso Salvador, e depois nos indica Cristo como a porta, depois nos indica Cristo como o caminho, né? Centralidade é sempre Jesus. Sermões como esse que afirmam que Jesus está sempre conosco, preocupados conosco, que ele está conosco na alegria, na tristeza, é muito importante para saber que ninguém precisa viver só. Se a gente tiver a busca correta do Senhor Jesus Cristo, a própria voz do Espírito Santo, a própria Bíblia nos dará a certeza da presença dele, mesmo em meio às dificuldades. E esse vídeo é uma experiência de pessoas que foram levadas a Cristo de olhos vendados, e ele ainda na imagem do crucificado, para saber a impressão, né, o impacto que esse encontro causa. Porque é o resultado desse encontro provocado pelo Espírito Santo é que a gente vai ser parecido com ele e desaguar, né, e compartilhar a mensagem. Olha que vídeo interessante. Inocente morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. Inocente morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. O preço que foi pago ele pagou por mim na cruz, e agora morreu em meu lugar. Morreu em meu lugar. Uma pena, né? Mas deu para você pegar um pouquinho da ideia. Nós tivemos que interromper o vídeo, porque detectamos alguma incompatibilidade aqui com a transmissão, mas você conseguiu perceber. E é esse encontro com ele que determina tudo. Esse encontro com ele que vai fazer você seguir na tristeza, permanecer na alegria, ter a certeza do cuidado dele. E a certeza de que Deus está sempre conosco, isso precisa ser muito sólido. E ao mesmo tempo ter a certeza de que nós estamos com ele é outra certeza que só você pode dar. Mas sabe, esse encontro com ele, quem representa Jesus Cristo, quem ele é, o quanto você crê nele de fato, o quanto você vive por ele de fato, né? Há uma frase que eu vi em um vídeo que me impressiona muito, diz assim: ninguém dá a vida por aquilo que não acredita. Ninguém. Preste atenção para você ver. Se você não se desgasta mais por aquilo que você mais ama.
Preste atenção se não é assim. Se você não se desgasta mais por aquilo que você mais ama. É só você olhar. Isto é tão real, que tem pessoas que gastam mais dinheiro, gastam mais atenção e mais cuidado com seus pets, com seus animaizinhos, do que com pessoas. Sabe por quê? Porque eles amam mais os animaizinhos. Amam mais os pets do que pessoas. Porque essa é a realidade. Nós vamos nos desgastar, vamos nos entregar, vamos nos doar para aquilo que mais amamos. Por isso Cristo tem o extremo desejo de ser o seu Deus. E de que Ele ame você em primeiro lugar. E que você o ame em primeiro lugar, melhor dizendo, né? Que você o ame em primeiro lugar. Porque quando você o amar em primeiro lugar, Ele terá o primeiro lugar. E quem Ele representa para você? Esse pastor, esse Deus que o Jeconias pregou hoje. Esse Jesus que está sempre presente. Seja no velório, seja numa festa de aniversário de 15 anos, na comemoração de 50 anos de casamento. Seja quando as coisas estão bem ou não, Ele está sempre presente. Ele está sempre presente. Deus nunca abandona a gente. A grande questão é se nós estamos com Deus. Se a nossa comunhão, que tão sabiamente o pastor disse aqui, a prova da comunhão não é estar aqui. A prova da comunhão é se você se parece com Jesus, porque esse encontro precisa provocar isso. Prova de comunhão não é se você leu a Bíblia, está certinho, certinho. A prova da comunhão é se você trata as pessoas como Cristo tratou, porque que adianta ler a Bíblia e não tratar as pessoas, não amar as pessoas? Entende? A prova de comunhão são as nossas obras, as boas obras que Deus espera que a gente realize por meio de Cristo, que me encontrei com Ele através dessa unção maravilhosa que é o Espírito Santo. A adição da sala na compreensão do tema, acredito ser que nós aprendemos que não é possível ter essa comunhão, essa irmandade, essa semelhança com Cristo, se não for por meio do Espírito Santo de Deus. O último assunto em que ele demorou com os discípulos antes de partir. O último assunto que ele demorou com os discípulos antes. Me diz muito, irmãos. Me diz muito quando Jesus deixa o último assunto para falar sobre o Espírito Santo. É extremamente importante para a gente compreender isso. Sem ele é impossível tudo isso que o pastor Jeconias pregou aqui e nos ensinou tão bondosamente hoje. Que coisa boa, né, irmãos? É bom, né? Esse momento de comunhão é algo extraordinário. Por isso a sala, ela tem como modelo e função básica nos levar para uma reorientação de 4 ênfases. O senhor repete isso sempre, né, pastor? Repito, porque nosso coração é teimoso, precisa de lembretes diários. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. A Sala 57, ela prega sobre todos os assuntos, mas ela dá ênfase em 4. Vida no Espírito, amor incondicional, comunhão por semelhança, missão por atração. A gente prega sobre tudo aqui. Todas as doutrinas e ensinamentos adventistas são pregados na Sala 57. Mas nós fazemos isso, eu vou usar essa imagem aqui, que ela está muito apropriada. Nessas 4 ênfases que estão aqui, estampadas para você agora. Ó. Vida no Espírito, amor incondicional, comunhão por semelhança, missão atrativa. Comunhão com ênfase no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional, comunidade saudável e missão atrativa. Resumidamente, vida no Espírito, amor incondicional, comunhão por semelhança, missão por atração. Nós pregamos sobre tudo, irmão. Você que está chegando a primeira vez na Sala 57. Aqui nós pregamos sobre todos os assuntos pertinentes à doutrina adventista do 7º dia e assuntos
adjacentes à necessidade da igreja. Mas nós pregamos isso com o pano de fundo. Literalmente, o que você está vendo agora na minha imagem. Nós pregamos essas coisas com um pano de fundo para entender essas 4 coisas aqui, ó. O tempo inteiro eu quero que você entenda isso aqui. Tudo que a gente prega aqui é para você entender isso aqui. Para a compreensão de todos, né? Então, esse vídeo que a gente passou aí, eu vou colocar para os moderadores mandar para você ver todo. Ele continua na mesma pegada, as pessoas olhando para Jesus e se emocionando, né, com a imagem linda dele, do nosso crucificado Salvador, ressurreto, hoje intercede no santuário celestial por nós. Louvado seja Deus, né, por esses momentos. Deixa eu chamar uma serva de Deus aqui, chamada Terezinha, irmãos. Vocês vão amar a irmã Terezinha. Ela é tão simples, mas é tão gostoso isso, né? Irmã Terezinha Gomes, bom dia, tudo bem? Já pediu silêncio lá. Irmã Terezinha, abre o seu áudio. É só a senhora clicar no microfonezinho, tá? Isso. Bom dia. Bom dia, irmã Terezinha, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem com a senhora? Tudo em paz. Tudo em paz, né? A senhora mora onde, hein, irmã Terezinha? Eu moro na cidade de Água Branca, Alagoas. É, a senhora nasceu aí? Sim, É? Então a senhora é alagoense, é? sim, alagoana. Alagoana, olha aí. Desculpa a minha ignorância, viu? A irmã está há dois anos na sala e a senhora me disse que a senhora se converteu porque a senhora via um casal que era muito diferente e a Sim, senhora quis saber por que aquele casal era diferente. Fala um pouquinho para a sim. gente sobre isso. Como é que foi a senhora ver esse casal? Pastor, na verdade, bom dia para todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E antes de eu conhecer o casal, eu tinha uma vida muito atribulada de trabalho, sem descanso, e uma certa madrugada, eu trabalhando com a criança no braço, deitado, que a criança babá, eu com a criança no braço, e com a mão só fazendo o que eu precisava de fazer. E naquele determinado momento eu me vi muito cansada, muito esgotada, e eu pedi a Deus, falei assim, Deus, por favor, dê descanso para mim, Senhor, que eu não aguento mais. E naquele momento de aflição, o Espírito Santo respondeu, Deus já tem um dia de descanso. E ali eu disse, Senhor, eu pequei porque eu te pedi, porque eu sei que o Senhor, quem sou eu para que Deus pare tudo e venha fazer um dia de descanso? Mas o Senhor me perdoe, mas é porque eu estou muito cansada. O Espírito Santo voltou a dizer, Deus já tem um dia de descanso. Eu disse, mas que dia é esse, meu Deus, que eu não sei? Eu gostaria de conhecer, porque se eu conhecesse esse dia, eu ia parar todas as minhas atividades de rotina, de cansaço, e eu iria ficar esse dia só para te louvar, para fazer a tua vontade. E aí o Espírito Santo respondeu, Deus tem um povo aqui nessa terra que se comporta assim. Aí, meu Deus, se eu tenho esse povo, então me mostre, cadê esse povo? Onde eu encontro? E eu não lembro o tempo que passou para eu conhecer, mas só sei que nesse dia eu estava na cidade de Paulo Afonso, Bahia, que eu tinha uma venda lá, né? E aí chegou essa família, e quando essa família chegou, o Espírito Santo, que no momento eu ainda não tinha conhecimento com esse maravilhoso Deus, que é o Espírito Santo, aí falou comigo, olha a família, esse é o povo. Aí, quando eu olhei, aí eu vi um semblante diferente, assim, sabe, era diferente.
Aí eu fiquei curiosa, mas com vergonha de perguntar. E na outra semana, eu assim eu perguntei assim, vocês são crentes? E eles responderam, sim, somos crentes no Senhor Jesus. E eles perguntaram, por quê? Eu disse, não, por nada. Aí eu, com vergonha de falar, aí eu disse, posso fazer outra pergunta? E ele, sim. Eu disse, e vocês são crentes de qual igreja? Eles disseram, nós somos adventistas do 7º dia. Aí eu tive aquele susto e disse, tem até esses? Aí eles sorriram, mas, pô, tem. Aí eu falei, o que é isso, adventista? O que é isso? O que é isso? Ele falou, vou lhe explicar. Aí falou do advento, né? É o povo que aguarda a segunda volta de Jesus. Você sabia que Jesus vai estar voltando? Eu falei, não, Jesus, não. Não sabia, mas quer conhecer sobre a volta de Jesus? Eu quero conhecer. Mas eu era uma católica praticante, defendia a minha religião. Eu brigava pela mentira como se fosse a verdade, porque eu não conhecia. E aí eu aceitei o estudo, marquei 3 vezes, não fui nenhuma. E na última vez que eu marquei, fui cobrada por Deus. O Espírito Santo falou assim, você pediu e eu te mostrei. E agora você rejeita? Aí eu falei, meu Deus, se eu estiver errada, me perdoe, mas é que eu não sei que dia eu começo a estudar essa Bíblia, e agora, Senhor, Espírito Santo, sábado? Tá bom, Senhor. Aí eu fui preparadinha, levei minha roupa direitinho. Aí quando eu cheguei na feira, o casal se aproximou e disse para mim, e aí, moça, eu vim te buscar para o estudo e você não apareceu. Eu disse, mas essa semana eu venho de verdade. E aí eu fui, meia receosa, com medo de estar indo para um lugar errado, mas fui, recebi o estudo e recebi estudo, fui gostando. A palavra de Deus é muito maravilhosa, não dá para viver sem esse alimento tão maravilhoso, a palavra de Deus. E aí um dia eu lhes perguntei, Deus, eu estou com medo de estar no lugar errado, mas me mostra, me prova aqui que eu estou no lugar certo. Aí o Espírito Santo falou, eu disse, Senhor, eu não falei, eu só pensei no coração, se eu estiver no lugar certo, manda esse povo me chamar para orar. Eu nunca tinha orado, não sabia o que era oração. E aí, nesse dia, ao me aproximar do estudo, a moça que estava me dando o estudo falou assim, irmãzinha, você já conheceu o que é oração, então hoje quem ora é você. Aí eu disse, tá bom. Aí eu tive a resposta de Deus, de que ali era o povo de Deus. E eu me alegrei, e agora eu chegando tarde em casa um pouquinho, por conta dos estudos que eu estava recebendo, e meu esposo quis saber por que eu estava chegando tarde. Aí eu disse, não, porque a feira estava ruim e tal, não sei o quê, mas eu cheguei na lição que falou que o pai da mentira é o diabo. Aí eu disse, misericórdia, eu não posso mais mentir. Tem que falar a verdade, custe o que custar. Aí na outra semana, e hoje, porque você chegou tarde? Eu falei, Juvenal, bem séria, eu estou estudando a Bíblia com os adventistas do 7º dia. Não, você não precisa disso. Eu disse, olha só, se você não quer, mas eu quero. A palavra de Deus é maravilhosa, estou gostando, estou aprendendo e vou parar. E fui cercada, mas fui orando e fui orando. E até que um dia eu cheguei na lição que fala sobre a guarda do sábado. Mas quando eu cheguei nesse momento, eu disse, irmã Ruth. Ela falou, diga, irmã. Falei, tem batismo hoje? Ela disse, não, mas por quê? Oi, irmã, se tivesse, eu queria me batizar hoje. Aí eles riram, mas por que você queria se batizar hoje? Eu agora lembrei de um pedido que eu fiz a Papai no céu, numa madrugada. E eu queria um dia de descanso, na verdade, Deus já tinha esse dia de descanso, eu não conhecia. Agora eu estou conhecendo. E aí eu quero dizer, queridos irmãos, que a Igreja Adventista
mesmo com suas dificuldades, mesmo com os defeitos, porque nós somos defeituosos por conta do pecado, mas é a igreja de Deus. Não tenho dúvida. Se você for machucado por alguém de dentro da igreja, não abra mão da sua fé em Cristo, porque você está no lugar certo. A igreja adventista é a igreja de Deus. E aí eu concluí os meus estudos, me batizei e fui congregar numa igrejinha de uma cidade chamada Delmiro Gouveia, que fica próximo daqui. Porque não deu para eu congregar. Segura bem aí, segura bem aí. A senhora fala muito bem. Que bênção, né? Amados, olha que coisa extraordinária, né? Ela, cansada com o bebê no colo, pede que Deus fale com ela sobre o descanso. Preciso descansar. E Deus, eu já tenho o dia, filhinha. Precisa de... Mas como que dia? Deus foi trabalhando, né? O conhecimento dessa serva de Deus e confirmando todo o processo. Extraordinário, disse, extraordinário. Eu queria ressaltar um assunto, que a senhora se converte, se batiza e se torna adventista do sétimo dia. Mas a senhora me disse que está estudando agora, estudando, e que a senhora aprendeu a ler na Bíblia. Como é que é isso? Agora que a senhora está indo à escola, mas a senhora aprendeu a ler na Bíblia. Fala para mim sobre isso. Olha, eu não tive oportunidade de estudar quando eu era criança e adolescente, porque eu tive que trabalhar com meus pais na roça para ajudar a cuidar da família. Muito bem. Mas só que quando eu conheci a Jesus, eu tive lendo versos assim, juntando a letra direitinho, que eu já sabia mais pouquinho, mas aí eu fui aprendendo as pontuações, as vírgulas, na palavra. Minha escola secular não aprendi, mas na palavra eu aprendi. Então, a senhora foi juntando as letras. Sim, que eu já conheci o nome delas. A senhora já conhecia o significado das letras, já havia codificado, né? O que era um J, o que era o W, o que era o A. E a senhora juntava isso, e na Bíblia, não na escola secular, na Bíblia, a senhora foi aprendendo sobre pontuação, vendo como é que as coisas aconteciam ali no texto, e o Espírito Santo foi ensinando a senhora a ler na Bíblia. E motivando. Hein, Verinha? Deixa eu fazer uma distinção, irmãos. Inteligência e sabedoria são coisas diferentes. Inteligência é o que a gente aprende com a leitura, com a pesquisa, com acesso a livros, bibliotecas, professores, faculdade, doutorado, pós-doutorado, mestrado. Isso é inteligência, inteligência. A gente está falando de sabedoria aqui. É diferente. Nós precisamos da inteligência e foi o Senhor quem nos deu. Sim. Mais do que a inteligência, nós precisamos ser sábios. Sim, e a gente está falando com uma senhora que... A senhora está indo à escola agora, é? Está indo à escola? Estou indo agora com 65 anos. Surgiu aqui um projeto do governo federal que das pessoas que não estudaram, se quisesse estudar, e eu me interessei. Disse, não, eu vou estudar, porque eu gosto de estudar, eu aprendi na Bíblia, mas eu quero estudar. E aí, fui chamada para fazer um teste numa escola, orei, porque eu sou uma mulher de oração, eu gosto de orar, pastor. E eu orei a Deus e senti firmeza e fiz minha inscrição. Eu cheguei lá, me colocaram um computador, nunca botei a mão no computador. Aí o Espírito Santo me guia aqui. Me guia porque eu não sei como começar, mas o Senhor é Deus, o Senhor vai me guiar. Aí pediu o professor, não sei mexer com esse aparelho, mas me dá aqui uma dica. E ele chegou cá, me deu uma dica. Só que eu estava todo o tempo em oração. Todo o tempo em oração. Eram 40 questões, coisas que eu nunca vi, e outras por alto. Mas a Bíblia, na verdade, é a grande escola para nós, porque muitas coisas que estavam naquele teste que eu fiz, estavam na Bíblia. E eu,
costumo ler, foi assim, como é que se diz? Foi facilzinho para me responder, porque as coisas que estão na Bíblia, que estavam lá no teste, para mim foi um doce de coco, assim, ó, ligeirinho. E aí o professor chegou para mim e falou, Terezinha, você não é brincadeira. E eu quem sou? Nada. Não, Terezinha, não precisa nem de ajuda. Mas ele não sabia, na realidade, que o meu professor ali, o meu tutor, o meu guia é o Espírito Santo. E aí respondi as 40 questões. Ei, Tirei Terezinha, a senhora foi até a escola até que idade? Até que série a senhora fez na escola mesmo? Eu comecei a escola, no meu tempo, há 65 anos atrás, era chamado de primeiro ano, ou seja, o primário, mas eu não concluí. Eu só comecei, mas não concluí o primário, não concluí. Então, eu estou Mas falando aí, eu estou falando com uma senhora de 65 anos que não terminou o primário. não, Você entende o verdade. que é sabedoria? Você E entende aí, o que é pastor? sabedoria? Eu vi o que ela disse aqui? Isso é sabedoria, irmãos. Isso é sabedoria. Não se aprende na escola isso. Se aprende na experiência com Deus. Eu disse, Isso, a pastor. A Bíblia maior... é a verdadeira escola. Isso é Isso. sabedoria, irmão. Isso não vem do professor. Isso é de Deus, irmãos. É de Deus. Coisas em nós têm que ser de Deus e da De experiência. Deus. Que como é que eu disse determinada coisa? Não é você quem disse, Deus quem disse através de você. Sabedoria, Sim. aprendizado empírico, ou seja, o aprendizado através da sua experiência com Deus, não com a letra, não com algo que alguém escreveu. É importante, isso tudo a gente deve lançar a mão. Mas mais importante é aquilo que você aprende na sala de audiência com Deus, quando você deixa o cérebro à disposição para Deus agir. A gente está diante de uma professora hoje. Essa senhora de 65 anos, que está na escola, não fez o primário, é a nossa professora hoje. E você que está aí assentado para mim, conosco, adorando agora ao Senhor, que está com 60 anos, 65, e acha que a vida já passou, meu filho, levanta a poeirinha do corpo, olha o que essa senhora está fazendo aí. Está indo para a escola estudar com a idade que ela tem. Eu sei, as realidades podem ser diferentes. Mas quem quer, faz. O professor colocou a irmã Terezinha na frente de um computador. Ela disse, que bicho é esse aqui? Como é que mexe nesse negócio? Aí ela poderia dizer assim, vou desistir. Como é que eu vou aprender a mexer em computador? Que nada. Professor, vem aqui, me dê uma dica, como é que é esse negócio aqui? Rapidinho foi lá, respondeu as coisas. Passou na prova? Passou? Passou? A senhora passou na prova? Passei, sim, na mesma hora, e em matemática foi a melhor nota. Os professores disseram, não, Terezinha, aí é demais, poxa, eu sou professor e não chego, você é demais, você está arrasando aqui. E ele nem sabia que eu não estava sozinha, mas eu estava ali na direção do Espírito Santo, que é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Terezinha, você é demais, porque o seu tutor é o Espírito Santo. Olha que maravilha, hein, Terezinha? Que coisa linda. A senhora é linda. Estou gostando desse papo com a senhora hoje, viu? Uma benção. A senhora tem quantos filhos, irmã Terezinha? Tenho 3. 3 filhos. Como é que é o nome deles? A primeira filha é Jaqueline, essa mora no Pará, já é casada, tem 3 filhinhos. Mas é uma benção, uma mulher que foi criada, uma menina que foi criada nos caminhos de Deus e abraçou a fé. É uma mulher de fé, que cria seus filhos e ensina a ser cidadão para o Reino Celeste. Sou feliz. Tenho a segunda filha, que é Jéssica, que também já é casada, que também tem um filhinho, que o nome é Daniel. Sim, os filhos da Jaqueline, um é Levi, o mais velho, Levi, o segundo é Eliabe e o terceiro Joás. O da Jéssica é só um, é o Daniel, que também é ensinado a semana passada. O Daniel deixou a gente aqui feliz demais. E eu sou assim, sabe? Quando eu estou ali na presença de Deus, eu dou glória a quem quiser me ignorar e achar, ai, tá maluca, pode dizer.
Deus é tremendo, é maravilhoso na presença de Deus. Você se maravilha, você chora, você louva, você dá glória, porque Deus é maravilhoso. E aí Daniel chega e diz, do nada Daniel olha assim, estava na mesa, ele diz assim, olha, você sabia que está voltando? Daniel tem 4 anos. Sim, Daniel. Sim, ele vai voltar. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar, a gente tem que ajudar os outros e propagar que Jesus é poderoso. Não é que as pessoas saiam do caminho dele, mas se arrepender e voltar, ele levanta dentre os mortos. E eu dizendo a ele, glória a Deus. Daniel está vivendo também os princípios que o papai e a mamãe estão ensinando. Daniel descobriu que quando a gente bate, nós temos que recorrer ao Papai Céu em oração. Nós não podemos correr sozinhos, mas nós temos que ter Deus como nosso escudo. E nós temos acesso ao Senhor. Não é preciso nem uma senha e nem comprar ingresso, mas é pela fé na oração. Tenho um filho que comprei esse ano, dia 1º de São João, do mês 6, 30 anos. Um jovem lindo, né? Porque filho, né? Se eu falar isso, eu sou suspeita falar assim. Mas é um homem lindo, maravilhoso, trabalhador, respeitador. Mas na idade de seus 14 anos de idade, ele desistiu dos caminhos de Deus para este mundo engano, sabe, pastor? Ei, Irmã Terezinha. Eu sou Irmã Terezinha. Mas eu não desisto por este homem. Sim. Terezinha. Oi. Falou dos filhos, viajou, né, irmã? Que maravilha isso. Como é que é o nome? Como é que é o nome do seu terceiro filho que falhou para a gente aqui? João Paulo. Esse que está fora dos caminhos do Senhor, né? Que a senhora acha lindão, gatão, maravilhoso. E né? Filho da senhora, né? Tá certinho. A senhora sabe que a senhora está tocando num assunto, irmã Terezinha, muito importante, que é a educação dos filhos. Por isso que eu perguntei para ela sobre a família, porque ela é apaixonada pelos filhos, pelos netos. Sim. E olha só Verdade. Que coisa interessante. Hoje eu recebi esses áudios aqui da irmã Aderlândia, que é nossa parceira aqui na Sala 57, e uma mamãe estava trocando o seu bebê, irmã Terezinha. E enquanto ela trocava o bebê, ele fez isso aqui com a mamãe, olha que legal. Sala 57, estamos em movimento. Eu creio mais em Deus porque você existe. Você é a parte visível de Deus. Você é a parte visível de Deus. Viu aí? E agora trocar ele. Ele está falando as palavras para mim. Então fala para a tia Derlândia, o que você aprendeu? É lindo, né? Isso é a mamãe que participa da Sala 57, enquanto a mamãe estava trocando o bebê, ele estava dizendo para a mãe que ele a ama, que ele precisa dela para ser feliz, que ela é a parte visível de Deus, que ele crê mais em Deus que a mamãe existe. Ó, colocar as coisas na cabeça dos nossos filhos em tenra idade, irmãos, ainda quando eles são bem novinhos. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não entregue a educação dos seus filhos para outros, irmãos. Ninguém vai fazer como você. Obrigada, meu. Se você não ligar... Isso mesmo, irmã. Ninguém vai fazer como você. Não terceirize. Satanás está colocando tanta coisa para a gente fazer que não sobra tempo para os nossos filhos. Não terceirize a educação dos seus filhos. Ninguém vai fazer melhor do que você. Tá bom? Que coisa linda, né? Esse aprendizado. Dona Terezinha, abre de novo o áudio aí, por favor. A senhora fechou o áudio. Abre aí, minha querida. Terezinha, abre o áudio, por favor. Tá fechado o seu áudio. Abre de novo. Toca no microfone. Dona Terezinha, como é que a senhora conheceu a Sala 57? Eu estava viajando, na verdade, eu estava no Pará, um lugarzão bom que eu gosto de ir lá. E lá
uma amiga minha me compartilhou para mim a Sala 57, e eu fiquei muito empolgada com a Sala 57, porque realmente é uma atmosfera do céu, a Sala 57. Os testemunhos que são passados fortalecem a nossa fé. Eu digo a nossa porque eu sei que isso é de todos, né? Já estou incluindo todo mesmo, porque fortalece a minha fé, a Sala 57. Aprende muito na Sala 57. E uma coisa que me deixou super maravilhada foi como buscar o Espírito Santo, ou seja, a carência que nós temos pela pessoa do Espírito Santo é grande, nós não podemos deixar, é indispensável. Eu, quando conheci a Cristo, sei que recebi ali o Espírito Santo ao sair das águas, pois quando eu saí das águas, ainda com meus cabelos molhados, já saí de porta em porta, aonde eu pregava, ensinando a rezar terço e rosário, já saí convidando uma classe bíblica que eu nem sabia ler, mas pela fé eu sabia que Deus é o Deus da providência, e já saí convidando as pessoas, e formei na minha casa. A primeira igreja foi a sala da minha casa, tirei sofá, tirei estante, deixei o espaço para Papai do Céu, e aí eu sei que era o Espírito Santo me guiando ali, e aí eu sempre orava, mas eu não tinha ainda o conhecimento, como essa jovem falou hoje, nessa manhã, sobre muitos cristãos que não entendem isso é verdade. Pastor, eu não entendia que nós somos, que nós precisamos de depender, de buscar a presença do Espírito Santo para poder ter sucesso no trabalho, para poder ter vitória. E eu não sabia que era assim, mas com a Sala 57, eu descobri que a amizade, ou seja, a amizade, o andar uma vida no Espírito, é muito maravilhoso, é importante. E aí eu comecei a convidar o Espírito Santo a me alegrar. E aí uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu choro de alegria, é que eu era uma mulher, ainda assim dentro da igreja, mas quando as pessoas me pisavam, dentro da igreja não era tanto, mas lá fora eu sempre me preparava para dar o troco. E você sabe que a resposta do ser humano é carnal e é pecado. E há muitos anos, desde quando eu me casei, que eu sofro com a família de meu marido. E eu me pegava me planejando plano que Deus não aprova, para dar o troco. Mas quando eu começo a 57, começo a buscar o Espírito, começo a viver no Espírito, aí o Espírito começou a falar forte no meu coração. Filha, o caminho não é esse. E um dia o Espírito Santo perguntou, você quer ir para o céu? Eu respondi, oh Deus, eu quero entrar na Nova Jerusalém pelas portas. E o Espírito disse, então, filha, começa a perdoar quem te ofender. Começa a pagar o mal com o bem. Começa a levar a palavra com eficácia, porque enquanto você não tirar a mágoa, o ressentimento do coração, a palavra vai, mas não tem testemunho. E o Espírito Santo, por favor, me ajude. Eu chorei, Espírito Santo, não quero me perder. Não quero ficar uma mulher que prega o evangelho, mas que não tenha eficácia, não quero. Então, te arrepende de tua vida de orgulho, porque digno é o justo juiz que é Jesus, de julgar, de dar resposta. Calma. E aí eu começo a pedir força. Então, Deus, por favor, cancela no meu coração esse desejo de dignidade. E aí, o Espírito Santo foi trabalhando. Agora, meus queridos e amados irmãos e pastor, não existe mais isso no meu coração, louvado seja Deus. No meu coração está cheio de compaixão e misericórdia por quem me ofende. Graças a Deus, eu estou me aproximando dele sem nenhuma mágoa. Deus me conhece, nem falsidade. E algo especial aconteceu na minha vida com a presença do Espírito Santo. Eu sempre devolvi o dízimo.
porque eu sei que a 10ª parte pertence a Deus, mas eu sempre ficava assim chateada quando os pastores vinham pregar sobre mordomia, que falava do e do pacto. Eu dizia, quem quiser dar pacto de Deus, mesmo que não vou dar. E eu caladinha, dizendo no meu coração, mas Deus sonda. E aí, quando foi um dia, eu senti o desejo, não, eu vou ser pactuante. De 5%. E aí, do que eu ganho, que eu trabalho. Eu sou aposentada, mas eu tenho meus trabalhozinhos extra que eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de ajudar os animais, e do meu aposento só não dá tudo isso. Então, eu trabalho, e Deus tem me revigorado. E aí, eu fui sendo pactuante de 5%. Mas, depois, nasceu o desejo no meu coração, eu disse, não, eu vou, do jeito que for o dia, eu vou para o pacto também. E aí, passei a ser pactuante de 10%, e nunca faltou nada na minha mesa, pelo contrário, as janelas do céu estão abertas, eu só vendo isso. E agora, uns 2 meses por aí assim, não tem 3 meses ainda, que eu sempre convido o Espírito Santo para trabalhar no meu coração, para me mostrar onde eu estou errando. Eu quero agradar o Criador, quero ser grata. E aí vem o desejo de eu dar a oferta de gratidão. Aí, com minha leiturinha pouquinho mesmo, eu pego o papelzinho e escrevo essa aqui, boto o meu dízimo, compacto, o dízimo de Deus compacto, e boto um pedaço de papel com a oferta de gratidão dentro e escrevo. Esse é a oferta de gratidão. Eu comecei com R$10. E quando eu fui, sei lá, algo me falou, isso vai dar esses R$10. Mas esse 10 tu já compra outra coisa, não, eu vou botar dele. Outra semana, meu coração se alegrou. E foi durante o meu trabalho, eu ia separando aquelas notas mais novinhas, limpinhas, sem nenhum risco, porque Deus merece o melhor. Eu fui separando aquelas notinhas bem novinhas, e essa aqui é para a oferta de gratidão. Aí, quando chegou o final de semana, eu já estava com R$20. Aí, realmente, aquela coisa na minha mente quis interferir. Rapaz, 20 conto é só 10. Não, eu vou dar os 20 em nome de Jesus. E fui subindo em nome de Jesus, sempre deixou de aparecer aquele pensamento negativo, mas eu recorri a Jesus e Jesus me fornecia. E aí, meu coração liberadamente deu a oferta de gratidão de R$50. Eu fiz isso para me engrandecer, mas eu quero testemunhar para o irmão que nós somos tentados a encolher a mão, mas nós temos que pensar que muito mais do que uma oferta de gratidão é a vida. Nós pagamos para respirar, nós não pagamos para caminhar, nós não pagamos para ter um raciocínio perfeito, nós não pagamos para ter habilidade, nós não pagamos para nada. E Deus nos dá tudo gratuitamente. Então, vamos ser reconhecedora, vamos usar de gratidão para com a obra, porque lugares onde eu não vou, a minha oferta de gratidão vai ajudar na negação do Evangelho. Isso eu vejo, e isso eu aprendi com o trabalho do Espírito Santo na minha vida. Hoje, sem leitura, eu sou uma mulher que prego na igreja do distrito, aonde me chamarem, sabe, na igreja daqui da minha cidade. Agora vou pregar num grupo semente nascida da igreja daqui de Água Branca, num sítio chamado Várzea. E eu queria lhe pedir permissão, pastor. Eu não sei, eu estou fazendo aqui uma sabão, é porque é tanto testemunho, pastor, eu não sei. Mas a mensagem entrou na cidade de Água Branca, apenas com 4 pessoas, eu, meus 3 filhos. E hoje nós temos organizado a louvada seja Deus,
Temos uma igreja organizada no sítio Batuque, louvado seja Deus, do Semente daqui. Um grupo no sítio, na cidade da Várzea, e um pequeno grupo na cidade do Pariconha, e estamos aí sonhando em abrir outro lugar, em nome de Jesus. Para. Peraí. Não dá vontade de ficar ouvindo o tempo todo? Dá vontade, porque ela sai de um assunto para outro e em expressões muito precisas. É um raciocínio muito, muito dentro do propósito, né? A gente vê Deus movendo essa senhora linda aqui. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar para a senhora. A senhora me disse uma coisa que a senhora era uma mulher valente. Sim. Andava armada, não levava desaforo para casa, bati na cara de macho ousado que vinha com ousadia, taquei a mãozada na cara e tinha medo de cacete. Vocês estão vendo aí, Verdade, irmão? pastor. Vocês estão vendo aí, ó? Quando ela fala assim, ó, eu era uma mulher valente, não era valente de ter coragem, não, tinha, mas ela, como diz, batia na cara de macho, não levava desaforo para casa. Ó, o estupim dessa mulher era bem curtinho. Como é que é Sim. hoje, dona Terezinha? Como é que é essa mulher valente hoje? Hoje eu levo o nome de boba. Você está maluca, é? Porque as pessoas, o diabo usa pessoas para vir tirar a gente do sério, mas com Jesus a gente aprende muito. Jesus deve ser o nosso professor, o nosso modelo. Eu cheguei na feira da nossa cidade, na segunda-feira, que vai fazer 15 dias, e uma senhora de uma banca, do nada, o diabo usou ela para me xingar, me botar lá embaixo. Disse o que eu dei nada, e eu dei. Quando ela terminou de esculhambar, dizer o que queria, eu falei, mais, minha querida, para dizer, tenho, então diga, meu, pode dizer. Aí ela dizendo, aí o povo odiou, olha, o que eu ia fazer? Eu disse, olha, Bia, interessante, meu ser humano. Você lembra de quando o corona começou, quando iniciou o corona? Lembra? Foi naquele tempo. O céu foi minha testemunha de que muitas vezes eu estava de joelho, fiquei de joelho, orando e pedindo a Papai do Céu para o corona não lhe matar. Sabe por quê, Bia? Porque eu tenho muito amor por você, tenho respeito por você, e você nunca deixou de ser uma pessoa importante para mim, embora você me trate desse jeito, mas eu quero dizer que te amo. Desarmei a mulher na hora. E quem estava ao redor perguntou, eita, essa mulher é uma mulher de Deus, viu? Não, minha filha, daí não tem como não ter Deus na vida de uma mulher desse. Gente, veja o trabalho de Jesus na vida de uma pecadora. Mulher que ia para a missa não era tanto interessada em escutar a missa, mas em caçar briga lá dentro. A missa para mim era bom quando tinha briga lá dentro. Se não tivesse, eu não achava bom. Eu achava bom era brigar mesmo. Mas Jesus hoje me transformou. A senhora riscava era a faca no chão, meu amigo. Hoje, dona Terezinha escreve o nome de Jesus no coração das pessoas. Sim. Né, dona Terezinha? Na escola onde eu estudo. Sim, na escola onde eu estudo, pastor. Louvado seja Deus, estou respeitada. Porque não vem no sábado, Terezinha, seu pastor, que empata, eu digo, meu pastor nunca empatou. Eu não venho no sábado, porque eu sigo princípios. E a Bíblia, para mim, é norma de conduta. Eu creio na palavra e Deus é fiel. Então, o mínimo que eu posso fazer é obedecer os ensinos do meu Criador. Então, mais isso, mais aquilo. Terezinha, você vai ficar reprovada. Minha nota é bem pequenininha, tudo 10. Tudo 10. Desculpa aí, irmão, desculpa aí. Vai desculpando, hein? Que delícia, né? Que delícia. Irmã Terezinha, sabe o que eu achei muito lindo? É quando a senhora trabalha o pacto, a senhora tem o dízimo e tem o pacto, a senhora não mexe nisso. E a irmã Terezinha, através de um sermão do pastor Gondim aqui, falando sobre isso, ela desenvolve a ideia da oferta de gratidão.
Eu acho tão Sim. lindo, irmãos, quando ela pega R$ 10 e coloca como oferta de gratidão. E no outro período, R$ 20. E no outro período, R$ 30. Na outra semana. E chegou a alegria de devolver agora como oferta de gratidão, além do seu pacto, do seu dízimo, uma oferta de gratidão de R$ 50. Não é bonito, irmão? Não é bonito? Não é bonito, é bonito, não é ver o conteúdo ou a quantidade disso, mas a essência do processo. Quando a gente está numa disposição dessa, R$ 10 é tudo, R$ 20 é tudo, R$ 30 é tudo, R$ 50 é tudo, porque Deus quer o tudo da gente. Não é a Isso. quantidade. Não é a quantidade, entende, irmão? É o tudo que Deus quer. Porque essa senhora está disponível para entregar tudo. Agora a gente fica com, ela mesma disse, né, com a mão retida. Mas veja, quando ela pega uma pessoa que a agrediu publicamente e disse que orou por ela para que não morresse, que ama aquela pessoa, isso é tudo, irmãos. Não estamos falando de dinheiro aqui. A gente está falando da vida dedicada em amplitude e totalidade ao Senhor. Isso é extraordinário, Carla Bianca. Extraordinário. Deixa eu dizer para você, isso não é a escola que ensina. O professor dela é o Espírito Santo. Você vê que do começo ao fim, agora mais do que nunca, quando ela estava lá com o bebê no colo, dizendo assim, Senhor, eu preciso descansar, e ela ouve. Escute o que eu vou te falar aqui agora, preste bem atenção. Preste bem atenção aí, ó. Ela ouve assim, mas o Deus já tem um dia. Católica, nem a igreja adventista conhecia. De Deus, é de Deus isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Escute bem aqui o que eu vou te falar. Lembra quando o pastor Jeconias falou de solidão? De se sentir só? Ele disse assim, como é que a gente se sente só, tendo a Bíblia como a maneira como Deus fala conosco? Eu falo com Deus através da oração, Deus fala comigo através da Bíblia. Eu sempre ouvi isso. E está 100% correto. Só que ainda é parcial. Porque além da Bíblia, existe essa conexão com a voz. Quem ouve a voz do Espírito Santo diariamente não se sente só, irmãos. E esta Bíblia se torna viva. Porque lá na Bíblia não tinha o texto dizendo assim, ó, o Senhor já tem um dia, em resposta à oração de alguém cansado. E é essa voz que não deixa você se sentir sozinho. Me diga, amigo, quem é que ouve a voz do Espírito todo dia e se sente só? Ninguém, porque o texto bíblico se torna vivo. Então, Verdade. é o plano todo, é o plano todo. Irmã Terezinha, o que significa a sala 57 para a senhora? Significa tudo de bom, digamos assim. É eu ter compromisso, é eu me interessar para tá participando, porque é aqui que eu aprendo a compartilhar, e tanto que eu estou compartilhando na sala 57. Um dia, ela significa bênção, significa segurança, porque aqui na sala 57, a gente aprende com vocês, pastores, com os testemunhos, que Deus, ele está usando pessoas para acordar os outros, para ajudar. Veja bem, em uma das igrejas que foi semente da cidade de Água Branca, está aqui, uma mulher que estava desmotivada e queria sair da igreja. Disse a mim que queria sair. Eu falei, alô, filha, se você tiver que abandonar, abandone o pecado, mas não abandone Jesus. Eu disse a ela, Jesus pagou uma dívida minha e sua, e não tinha culpa. E ele, em momento nenhum, desistiu. Então, vamos segurar aqui a nossa fé nesse homem maravilhoso, não abandone, não. E um dia eu senti o desejo do Espírito Santo, me orientou, eu compartilhei para ela. Hoje, ela é uma pessoa, uma mulher, que não perde um dia de sala 57 e reavivou, está revigorada. Hoje, ela é pessoa, faz parte do ministério da igreja, com toda a alegria e fervor.
Então, ela disse a mim que queria tanto um dia também ter esse contato que eu estou tendo hoje com a Sala 57, porque quem está cheio do Espírito não pode dar, não, tem que explodir, tem que dar para fora. Tem que levar para os outros a bênção grandiosa que está dentro da nossa vida, né? Que delícia, Então, né? o nome dela é Gisele. Ei, me Ela está passa... me assistindo, eu passo. Como é que é o nome dela? O nome dela é Giselma. Giselma. Irmã Giselma, a irmã vai me dar o telefone da senhora e eu vou entrar em contato com a senhora para a gente bater um papinho para a senhora ser conhecida pela Sala 57. Esta bênção que a irmã Terezinha levou para a senhora. Irmã Terezinha, eu tenho 4 coisas para dizer para a senhora. Eu amo a senhora, viu? Eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte invisível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, lindinha. Amém. Que bênção, né, irmãos? Que bênção, que bênção. Muito obrigado. Posso orar pela senhora? Posso? Pode, pastor, pode sim, eu quero. Pai bondoso e Deus eterno, obrigado pela vida da irmã Terezinha. Testemunho lindo. Que precisão nas falas. Que sequência ordenada. É bom quando a gente se percebe que o processo é interno. Sai na alegria da voz. Sai na organização dos pensamentos, das palavras. Quem é que pode dizer que essa senhora está na escola agora e que não terminou o primário? Não tem como. É uma sabedoria que vem dos céus. Obrigado porque a sala revelou para ela um Espírito Santo mais claro, mais nítido. E hoje, mais do que nunca, ela tem a companhia de Jesus por meio desta voz maravilhosa que fala diariamente com ela através da Bíblia e da sua consciência. Plano em sua totalidade. Obrigado, Deus, por isso. Sei com a irmã Terezinha que ela continue sendo essa pessoa vibrante e inspiradora. Eu sei que ela tem problemas e dificuldades, mas ela tem vencido todos eles no poder do Espírito, como o Senhor mesmo nos ordenou. Amém. Que as bênçãos que o Senhor concede à tua filha, conceda a todos nós que estamos aqui na sala hoje e revigora a nossa vida. Dá-nos vida, Deus, hoje, para o enfrentamento das horas claras desse dia que, ao pôr do sol, vai terminar. Rogamos a tua bênção, o teu cuidado, a tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. 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 Obrigado, irmã Terezinha. Deu tudo certo, tá vendo? Pastor, eu vou deixar o número da Giselma com a Ruth e ela passa para você, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Sou moderadora e a Rutinha, né? Nossa amada. A todos vocês, muita felicidade, eu desejo, e um encontro com o Espírito Santo, que é quem nos fortalece, nos capacita. Tchau, irmã. Fica com Deus, viu? Boa a todos, tchau. Eu gosto, amo a sala, porque a sala vai do doutor até o irmão que não terminou o primário. E a gente vê a mesma sabedoria no doutor, assim como no irmão que não terminou o primário, né? É tão gostoso isso, irmãos. Essa diversidade que a sala apresenta. Porque aqui o que vale para a gente, sabe o que é, irmãos? São os emblemas do Espírito Santo. É uma vida transformada que nos importa. Não teve... Lembra quando aquele negro foi morto, asfixiado, e que cunharam uma frase assim: vidas negras importam. Lembra disso? Aqui na sala a gente tem um lema: vidas transformadas importam. A mim não importa, irmão, se a pessoa sabe ou não falar o português, se ela sabe ou não conjugar o verbo, se ela foi à escola ou não. Não importa. Desde que a Bíblia seja a escola dela, Jesus seja o modelo, o Espírito Santo o poder, sobre as mãos esticadas do Deus eterno, aqui é lugar para todos. Preto, branco,
rico, pobre, quem sabe falar o português corretamente, quem não sabe, quem foi à escola, quem não foi. Aqui é lugar para todos que buscam e tentam viver um cristianismo espiritual. Para todos. Assim como existem tantos outros lugares que são assim. Assim como existem tantas igrejas nossas que são assim. Assim como existem irmãos que são assim em todos os lugares, a gente aqui também agradece e busca esse mesmo lugar. Não é? Que bênção, né, irmão? Fui alimentado hoje. Muito bem alimentado. Vamos sair? Agora é hora de desaguar, viu? Quem não compartilha, quem não faz conexão, perde a bênção do dia, viu? Deus abençoe vocês e que tenham todos. Eu vou antes de abrir, colocar a Giovani aqui na tela. Giovani, você vai dar bom dia para o povo, viu, minha filha? Pega o microfone aí e diga bom dia com alegria, vá. Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia, Giovani! Bom dia, pastor Wagner. Hora de dizer Joinha na transmissão do YouTube. Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! Deus, pastor!